E aí, galera, estamos tristes, né? Perdemos. Estou eu aqui com a minha camisa da seleção brasileira, a única camisa com ainda 5 estrelas no mundo, é a camisa da seleção brasileira por pelo menos mais 4 anos. Mas, assim como todo brasileiro, estou triste, e assim como todo brasileiro, tem uma opinião para dar, porque afinal de contas é futebol, e futebol todo mundo tem uma opinião para dar. A minha opinião basicamente consiste em 3 pontos. O primeiro ponto é: todo mundo já sabia que a gente ia perder. Não é surpresa que a gente ia perder. A gente, no fundo, não esperava que nós íamos trazer o Hexa dessa vez. A gente não confiava nessa seleção. A gente não achava que essa seleção seria boa o suficiente para trazer o Hexa. Porém, o problema não é esse. O problema é perder da forma como nós perdemos. Veja, por exemplo, nossos irmãos de Cabo Verde. Eles perderam também, mas eles perderam lutando. Eles perderam de cabeça erguida. Eles perderam batalhando. Coisa que a gente não fez. Por esse jogo que a gente assistiu, a nossa sensação foi de que o Brasil sequer jogou. O Brasil não tentou. O Brasil não batalhou. O Brasil não quis o jogo. Esse é o problema. É isso que nos está deixando assim mais triste. Acima de tudo é isso. Porque o jogo que passou aqui não representa o nosso estilo de jogo. E o nosso estilo de jogo, o estilo de jogo que conquistou essas 5 estrelas aqui, precisa ser respeitado. Então, o primeiro ponto é sobre isso. Perder, mas sem ter gerado a identificação da seleção brasileira. Perder sem ter batalhado. Perder sem ter lutado. Esse é o problema. A gente não está aqui para entrar em campo e ficar em campo de forma tão apática, letárgica, deixando a Noruega tocar bola sem nem tentar. Isso foi uma decisão técnica estratégica do técnico Ancelotti. Ele pediu para a seleção ficar atrás numa forma defensiva que era para não dar contra-ataque para o Rola, né? Rola, que meteu a rola 2 vezes, a gente bobeou, perdeu a concentração, e aí quando se perde a concentração, o cara vai lá e arrebenta, que é a característica também do futebol brasileiro. O futebol brasileiro muitas vezes simplesmente toma gol por uma falta de concentração, que isso não acontece no futebol europeu. E essa é uma das características deles, do futebol europeu, manter a concentração o tempo todo. Isso a gente não tem. Mas a gente tem outras coisas. E essas outras coisas, que fazem parte da identificação do futebol brasileiro, não foram aplicadas nesse jogo. O futebol brasileiro não é um futebol que simplesmente deixa a outra seleção ter 65% de posse de bola. Aonde já se viu isso? O futebol brasileiro é um futebol ativo, dominador, atacante, driblador, cheio de talento. E isso a gente não viu. E isso foi uma decisão estratégica do técnico, porque em outros jogos dessa mesma Copa do Mundo a gente viu o Brasil pressionando a linha defensiva, marcando em cima. E eles não quiseram fazer isso para não abrir o contra-ataque. Então isso gerou a falta de identificação. Mais uma vez, o problema não é perder, o problema é a forma como a gente perdeu, que não gera a identificação do estilo de jogo do futebol brasileiro. E aí isso abre o meu segundo tópico. Vale a pena a gente ter um técnico estrangeiro que, na verdade, vai trabalhar em cima das estatísticas todas e gerar um tipo de jogo que a gente não se identifica? Porque foi isso que aconteceu, inclusive no primeiro pênalti. O Ancelotti disse na entrevista, na coletiva de imprensa, que o Vinícius Júnior não era a primeira opção dele para bater pênalti, que o percentual estatístico do Guimarães era melhor. Só que a gente sabe que não era o Guimarães para bater aquela bola. A gente sabe que não era para ele bater aquele pênalti. Era pro Vinícius Júnior, era o cara da Copa, pô. O cara da Copa era o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior que deveria ter batido aquele pênalti. Então ali é um segundo erro estatístico, estratégico do técnico Ancelotti. O primeiro que não gera identificação pra gente jogando naquela defensiva, que a gente não reconhece esse jogo. O segundo do batedor de pênalti, do primeiro pênalti, que aquilo poderia ter mudado o jogo completamente. Tudo bem que a gente teve alguns lances, por exemplo, aquele lance que aquela bola enfiada que o Vinícius Júnior dá pro Endrick, olha, aquilo ali não se justifica. Um atacante que se preze não pode perder um gol daquele. Sinceramente, você fala aí pra mim qual é um atacante o Rola perderia um gol daquele? Mas que? Não vou nem falar o Messi. Fala aí os atacantes históricos. O Romário perderia, o Ronaldo perderia, o Ronaldinho Gaúcho perderia, o Kaká perderia, o Zico perderia. Nem se fala os outros mais antigos. Eu não vou nem colocar esses caras. Mas quem perderia um gol daquele? Eu não entendi por que essa idolatria ao Endrick não fez. Não fez. Ele entrou, teve várias oportunidades e não fez. Entendeu? Então, tô aqui colocando. Primeiro ponto sobre ter perdido de forma apática, letárgica, isso não gera identificação, não é assim que a gente quer ver a nossa seleção. O segundo ponto é, um técnico brasileiro não tem a identificação, não consegue proporcionar para o brasileiro a identificação com a sua própria seleção. A gente não é essa seleção que trabalha em cima de estatística, para botar um batedor de pênalti que não deveria ter batido, para ficar dando 65% de posse de bola para a Noruega. Vamos combinar, Noruega basicamente só tem um jogador que é o Haaland, só.
Só. Não é nenhuma assim coisa de outro mundo a Noruega. A gente não pode pensar que a Noruega é uma coisa de outro mundo, entendeu? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: a gente tem que ficar dependente da Copa do Mundo sempre para ser feliz no Brasil? É sempre. O futebol brasileiro é muito importante, sim. Eu tô triste, eu tô com a minha camisa aqui, você faz parte da nossa identificação, a camisa amarela, com as nossas 5 estrelas. Eu amo futebol como todo brasileiro, mas vamos combinar? Amanhã eles vão estar todos lá tocando a vida deles. E você vai estar tocando a sua vida. A vida deles é boa. E a sua vida? A sua vida é boa? Você, quando vai trabalhar, você pega um transporte legal? Você se sente seguro na sua cidade? Como é que é a tua vida? Porque eles estão lá, de boa. Eles vão estar lá, sei lá, celebrando, tomando champanhe, tomando um whisky, Macallan ou qualquer coisa, que eles são todos milionários. E a gente? A gente tem que ficar dependendo de futebol, de seleção, de 4 em 4 anos para ser feliz? Pô, a gente tem que pensar nisso. Sinceramente, vamos pensar em ser feliz no nosso dia a dia? Vamos pensar em ser feliz porque a gente mora numa cidade legal, numa cidade segura, numa cidade limpa, numa cidade com transporte bom. É isso que a gente tem que pensar. Tá vindo aí, é mais um ano de eleição. Vamos pensar em quem que a gente vai realmente colocar lá para que a gente seja menos dependente de seleção para ser feliz. É isso, esse é o terceiro ponto. Não dá para a gente ficar dependendo de uma seleção para ter a nossa felicidade. A gente tem que ser feliz no nosso dia a dia, a gente tem que ser feliz pegando um transporte público, a gente tem que ser feliz porque a gente trabalha e consegue, através do nosso trabalho, conquistar coisas. A gente tem que ser feliz porque a gente vive numa cidade limpa, organizada, com transporte, com saúde, com educação. Entendeu? Que aí a gente vai achar o futebol muito bacana, mas o futebol não vai mudar a nossa vida drasticamente, porque nunca muda. Porque nunca muda. Isso é um evento de 4 em 4 anos apenas. Beleza? Fica aí os meus 3 pontos de consideração. Um beijo.